Segundo ele afirmou, nem a atriz nem o marido dela, o produtor Thiago Workman, não querem conduzir o processo de forma litigiosa. O próximo passo do inquérito, de acordo com o advogado, é descobrir a autoria do crime. O delegado que apura o caso, Pedro Barreto, afirmou que a investigação continua e, segundo ele, logo se saberá a quem divulgou as fotos na internet e quem vinha chateando a atriz. Eu sou Alcilene Gonçalves e esta e outras notícias dentro de 30 segundos você verá aqui no RJTV. Boa noite. O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, falou pela primeira vez sobre as polêmicas levantadas a respeito das suas viagens ao exterior. Em entrevista para a TV Globo, o político que desde que assumiu o governo em 2007 passou 127 dias em terras internacionais, alegou ter buscado investimentos para o Estado em todas as suas viagens, principalmente a de Paris, na França. Os questionamentos sobre as viagens de Cabral tiveram início quando o deputado federal Antony Garotinho divulgou a imagem em que o governador aparece ao lado do empresário Fernando Kardashian, o ex-dono da Delta Construções, e suspeito de ligações com o contraventor Carlinhos Cachoeira durante um jantar na França. Posteriormente, o jornal Folha de São Paulo levantou que a viagem mais cara, Cabral gastou cerca de R$7 mil em diárias durante uma visita a Londres, feita em setembro de 2009. Apenas 2 dias de visita a Paris contavam na agenda de compromissos oficiais do governador, mas a assessoria informou que ele chegou 3 dias antes para as reuniões de preparação para a apresentação da candidatura do Rio de Janeiro às Olimpíadas de 2016. Eu sou Francilene Silva. Estas e outras notícias você verá dentro de 30 segundos aqui no RJTV. Boa noite. O traficante Antônio Bonfim Lopes, o NEM da Rocinha, voltou a depor no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, em outro processo da 17ª Vara Tribunal. O ex-chefe do tráfico do Morro da Zona Sul do Rio está sendo julgado por tráfico de drogas. Ontem ele depôs pelo crime de porte ilegal de arma de uso restrito e associação ao tráfico. A audiência foi presidida pelo juiz Alessandro Araújo Moreira Pinto. E foram ouvidas hoje 5 testemunhas. O traficante chegou quinta-feira de helicóptero ao TJ, escoltado pela Polícia Federal. Nem foi nesta quarta-feira transferido do Presídio de Segurança Máxima em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para Bangu 1, na zona oeste do Rio. A audiência que julga NEM da Rocinha e também os líderes comunitários, William de Oliveira e Alexandre Leopoldino Pereira da Silva, continua na próxima segunda-feira. O julgamento foi suspenso agora há pouco, pois uma das testemunhas de defesa, o delegado de polícia Maurício Demetrio, não pôde comparecer, em virtude de problemas de saúde. Eu sou Atos de Andrade. Essa e outras notícias você verá dentro de 30 segundos no RJTV. Boa noite. O advogado da atriz Carolina Dickmann, Antônio Carlos de Almeida Castro, o Caicai, cancelou a ação movida contra o Google. A representante da atriz alegou ter ficado satisfeito com as medidas adotadas pelo gigante da internet, que garantiu, através de carta, ter feito o possível para dificultar a visualização de fotos nuas da Global. Ainda segundo ele, afirmou, o advogado garantiu que não houve um recuo, mas resolveu não entrar com a ação. Já que o acesso às imagens já está bastante dificultado. Ainda segundo ele afirmou, nem a atriz, nem o marido dela, o produtor Thiago Workman, não querem conduzir o processo de forma litigiosa. O próximo passo do inquérito, de acordo com o advogado, é descobrir a autoria do crime. O delegado que apura o caso, Pedro Barreto, afirmou que a investigação continua e, segundo ele, logo se saberá quem divulgou as fotos na internet e quem vinha chantageando a atriz. Eu sou o Jonathan Carvalho. Estas e outras notícias você verá dentro de 30 segundos aqui no RJTV. Boa noite. O americano Robert Scott Utley, de 63 anos, foi detido após dar um calote de 15 mil no hotel Port Bay, em Copacabana, onde ele estava hospedado há 15 dias. Ele alegou que o cartão de crédito foi clonado e já pediu cancelamento. Segundo Alexandre Magalhães, delegado da 12ª DP de Copacabana, que atuou o estrangeiro no artigo 176 do Código Penal, que propõe fraude, o turista pode ficar detido de 15 a 2 meses. O caso de Robert foi encaminhado
ao Consulado dos Estados Unidos, onde o norte-americano assinou um termo de compromisso, onde afirma que prestará esclarecimento à justiça brasileira sempre que for solicitado. Parentes de Scott foram conectados para que a dívida seja negociada diretamente com o Hotel Porto Bay. Por se tratar de um crime de menor potencial ofensivo, o estrangeiro foi liberado e obteve a autorização para retornar aos Estados Unidos. Eu sou Glaucia Michele, esta e outras notícias você verá dentro de 30 segundos aqui no RJTV. Boa noite. Em reunião realizada nesta quinta-feira, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, se reuniu com representantes do Hospital Geral de Ipanema, políticos e representantes do Conselho Regional. Em reunião realizada nesta quinta-feira, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, se reuniu com representantes do Hospital Geral de Ipanema, políticos e representantes do Conselho Regional, para tratar das informações que a unidade seria fechada, com o intuito de abrigar um centro de transplantes do governo federal. Em função da possibilidade do fechamento da unidade hospitalar, os funcionários do Hospital de Ipanema realizaram um protesto nas ruas do bairro na última segunda-feira. A unidade é considerada essencial por oferecer atendimento aos moradores de comunidades carentes de toda a zona sul do Rio, além de outras áreas da cidade. Os trabalhadores também temem possíveis remanejamentos para outras unidades federais. O ministro tratou de acalmar os representantes da unidade, afirmando que a hipótese de fechamento está descartada. A deputada federal Jangira Fegali, do PSDB Fluminense, e que faz parte da bancada da saúde, participou do encontro. A deputada considerou positivas as palavras do ministro. Ela lembrou a importância que o Hospital de Ipanema tem para a população, principalmente para os moradores de baixa renda da Zona Sul Carioca. Eu sou Débora Elizabeth e estas notícias você verá dentro de 30 segundos aqui no RJTV. Boa noite. O advogado da atriz Carolina Dickmann, o Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, cancelou a ação movida contra o Google. O representante da atriz alegou ter ficado satisfeito com as medidas adotadas pela gigante da internet, que garantiu, através de carta, ter feito o possível para dificultar a visualização das fotos nuas da Global. O advogado garantiu que não houve o recuo, mas resolveu não entrar com a ação, já que o acesso às imagens já está bastante dificultado. Ainda segundo ele afirmou, nem a atriz nem o marido dela, o produtor Thiago Workman, não querem conduzir o processo de forma litigiosa. O próximo passo do inquérito, de acordo com o advogado, é descobrir o autor do crime. O delegado que apurou o caso, Pedro Barreto, afirmou que a investigação continua e, segundo ele, logo se saberá quem divulgou as fotos na internet e quem vinha chantageando a atriz. Eu sou Felipe Lagares, essa e outras notícias você verá dentro de 30 segundos aqui no RJTV. Boa noite. Diversas empresas de publicidade da cidade retiraram 40 anúncios publicitários no centro da Zona Sul, desde o dia 2 de maio, quando foi publicado pela Prefeitura o decreto cuja finalidade é valorizar e preservar o patrimônio paisagístico e ambiental da cidade do Rio de Janeiro. As empresas retiraram 30 publicidades na Zona Sul, sendo 10 em Copacabana, 4 em Ipanema, 2 na Lagoa, 5 no Leblon, 3 em Botafogo, 2 no Jardim Botânico. No centro foram recolhidos 4 outdoors. Participaram das ações na Zona Sul e no centro 50 pessoas. Desde a publicação do decreto, criou o projeto Rio Limpo. A Secretaria Especial de Ordem Pública realizou diversas ações subterrâneas no centro da Zona Sul. Os prazos para cumprimento das novas regras em relação aos anúncios com os nomes dos estabelecimentos comerciais é de até 180 dias. A multa por descumprimento do decreto cria o Rio Limpo. Será diária no valor de R$ 570. No caso da resistência ou persistência da regularidade, o valor da multa será dobrado. Os
os responsáveis deverão arcar com os custos da retirada dos indicativos regulares. Eu sou Monique Laura, estas e outras notícias que você verá dentro de 30 segundos aqui no RJTV. Boa noite. O traficante Antônio Bonfim Lopes, o Ney da Rocinha, voltou a depor no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro nesta sexta-feira, em outro processo da 17ª Vara Criminal. O ex-chefe do tráfico do Morro da Zona Sul do Rio está sendo julgado por tráfico de drogas. Ontem ele depôs pelo crime de porte ilegal de arma de uso restrito e associação ao tráfico. A audiência foi presidida pela juíza Alessandra Araújo Moreira Pinto e foram ouvidas hoje 5 testemunhas. O traficante chegou quinta-feira de helicóptero ao TJ escoltado pela Polícia Federal. Nem foi nesta quarta-feira transferido do presídio de segurança máxima em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para Bangu 1, na zona oeste do Rio. A audiência que julga Ney da Rocinha e também os líderes comunitários William de Oliveira e Alexandre Leopoldino Pereira da Silva continua na próxima segunda-feira. O julgamento foi suspenso agora há pouco, pois uma das testemunhas de defesa... O julgamento foi suspenso agora há pouco, pois uma das testemunhas de defesa, o delegado de polícia Maurício Demétrio, não pôde comparecer em virtude de problemas de saúde. Eu sou Anderson Guimarães, estas e outras notícias você verá dentro de 30 segundos aqui na JTV. Boa noite. O traficante Antônio Bonfim Lopes, o Ney da Rocinha, voltou a depor no Tribunal de Justiça no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira. O ex-chefe do tráfico no Morro da Zona Sul do Rio está sendo julgado por tráfico de drogas. Ontem ele depôs pelo crime de porte ilegal de armas, de uso restrito e associação ao tráfico. A audiência foi presidida pela juíza Alessandra Araújo Moreira Pinto e foram ouvidos hoje 5 testemunhas. O traficante chegou quinta-feira de helicóptero ao TJ, escoltado pela Polícia Federal. Nem foi nesta quarta-feira transferido do presídio de segurança máxima de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para Bangu 1, na zona oeste do Rio de Janeiro. A audiência que julga Ney da Rocinha e também os líderes comunitários William de Oliveira e Alexandre Leopoldino Pereira da Silva continua na próxima segunda-feira. O julgamento foi suspenso agora há pouco, pois uma das testemunhas de defesa, o delegado de polícia Maurício Demétrio, não pôde comparecer em virtude de problemas de saúde. Eu sou Ismael Souza. Essas e outras notícias você verá dentro de 30 segundos aqui no RJTV. Boa noite. O americano Robert Scott Utley, de 63 anos, foi detido após dar um calote de 15 mil no Hotel Bay, em Copacabana, onde estava esperado 15 dias. Ele alegou que o cartão de crédito foi clonado e que já pediu cancelamento. Segundo Alexandre Magalhães, delegado da 12ª DP de Copacabana, que atuou estrangeiro no artigo 176 do Código Penal, que propõe fraude, o turista pode ficar detido 15 dias a 2 meses. O caso de Robert foi encaminhado ao consulado dos Estados Unidos, onde o norte-americano assinou um termo de compromisso, onde afirma que prestará esclarecimentos à Justiça Brasileira, sempre que for solicitado. Parentes de Scott foram conectados para que a dívida seja negociada diretamente com o Hotel Porto Bay. Por se tratar de um crime menor policial ofensivo, o estrangeiro foi liberado e obteve autorização para retornar aos Estados Unidos. Eu sou João Gabriel, essa e outras notícias você verá dentro de 30 segundos aqui no RJTV. Boa noite. O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, falou pela primeira vez sobre as polêmicas levantadas a respeito de suas viagens ao exterior. Em entrevista para a TV Globo, o político que desde que assumiu o governo em 2007 passou 127 dias em terras internacionais, alegou ter buscado investimentos para o Estado em todas as suas viagens, principalmente para Paris, na França. Os questionamentos sobre as viagens de Cabral tiveram início quando o deputado Antony Garotinho divulgou imagens em que o governador aparece ao lado do empresário Fernando Cavendish, ex-dono da Delta Construções e suspeito de ligações com o contraventor Carlinhos Cachoeiras, durante um jantar na França. Posteriormente, o jornal A Folha de São Paulo levantou que na viagem mais cara, Cabral gastou cerca de R$7 mil em diárias, durante uma visita a Londres feita em setembro de 2009. Apenas 2 dias da visita a Paris constavam na agenda de compromissos oficiais do governador, mas a assessoria informou que ele chegou 3 dias antes para as reuniões